Doutor, como funciona a indenização por dano material, moral e estético? Perfeitamente. Vamos lá. Iniciou com a questão do dano material. Indenização por dano material, você tem que comprovar efetivamente que você sofreu um dano patrimonial por alguma atitude ilícita da outra parte que eventualmente está sendo demandada para restituir ou indenizar esse patrimônio material. Dentro dessa indenização material, você tem alguns aspectos, né? Você vai ter lucro cessante, dano emergente, né? Que seria o lucro cessante, seria alguma atitude ilícita que te possibilitou de continuar praticando a sua atividade econômica ali, ou te atrapalhou em algum negócio jurídico, né? Algum negócio comercial, alguma questão nesse sentido. Isso seria o do dano emergente, ou seja, é o dano que emerge do dano material de fato. O lucro cessante seria tudo aquilo que você deixou de ganhar em função daquela prática ilícita, né, eventualmente ocasionada aí por qualquer agente, seja uma entidade financeira, seja uma instituição, um órgão, seja uma pessoa física. Né? Essas são as nuances da indenização por perda e dano material. Né? O dano moral, ele é o dano que ele vem decorrente do prejuízo psicológico, prejuízo emocional. Né? Vamos citar, por exemplo, né, você foi debitado um valor da sua conta indevidamente, né? Você tinha uma conta para pagar no dia seguinte, né? Uma conta que era significativa para você, né? Um convênio médico, um seguro que você dependeria ali de fato de estar kit com aquilo ali para ter acesso, né, a um hospital, a um convênio médico, alguma coisa, né, apesar dos prazos e tal, mas aí é uma questão contratual que tem que ser verificada especificamente. Mas se esse dano material ele te ocasionou esse dano psicológico também, emocional, né, ele vai gerar dano moral. Né? Ou dano exclusivamente moral. Né? Você é achincalhado na rua, né? Ofendido e tudo mais, além das implicações de injúria ou difamação ou calúnia que eventualmente enquadraria no direito criminal ali, mas a vergonha, o estado vexatório que você passou, aquele abalo emocional que você teve, ele é passível de indenização a partir das ações de indenizatórias de dano moral. O dano estético, ele é um dano moral, mas que ele vem precedido de algum fato ali que te trouxe um prejuízo estético na sua pessoa. Por exemplo, vamos citar uma coisa terrível, né, que muitas vezes a gente já viu acontecer. Mulheres sendo pegas, por exemplo, e sofrendo corte de cabelo, né, raspagem de cabelo, né? Você pega uma mulher com cabelo comprido, né, que tem todo um luxo no cabelo, vai lá, segura e raspa a cabeça dela. Você está cometendo um crime também, mas você também está praticando um ilícito na esfera do direito civil, né, que seria o dano estético. Né? Então aquilo ali está trazendo para ela, né? Você imagina uma mulher de repente que sofre esse tipo de agressão ou de situação, isso aí está trazendo para ela um desconforto emocional, psicológico e moral muito grande. Né? Então isso seria um dano estético. Aí tem os danos estéticos permanentes, que seria, no caso, uma lesão que de repente você teve uma amputação de um dedo, né? Alguma coisa nesse sentido. Então aquilo ali traz um prejuízo estético para você, né, e permanente, né? Você não vai conseguir resolver através de uma cirurgia ou de alguma outra situação. E tem os danos estéticos que não são permanentes, né? Que você pode corrigir através de uma plástica, de uma situação nesse sentido. Mas esses basicamente são os danos estéticos. Doutor, faleceu um familiar, qual o prazo para fazer inventário? O que acontece se atrasar? Normalmente você tem o prazo para fazer o inventário ou para fazer a comunicação de inventário e abertura do inventário
A partir do momento do falecimento, abre-se o inventário. É uma causa civil natural, né? Vamos colocar dessa forma. Você não precisa de abrir exatamente o processo. No momento do falecimento ali, vamos dizer, e o processo já está, de certa forma, ele já está aberto naturalmente, né? Que é um jus natural e decorrendo do fato do falecimento. Faleceu, abriu a sucessão. Naquele momento, a pessoa fechou o olho, foi constatado o óbito, abriu a sucessão. Aí você tem os prazos para comunicação. Depende do estado para o outro, vai de 90 a 180 dias, né, sob pena de multa. Para quê? Para você fazer a comunicação à fazenda, informar os bens patrimoniais, para que a fazenda estadual ela faça a emissão das guias de recolhimento, né, de transmissão de bens e tudo mais, e para que você formalize esse processo de partilha ou se for o único herdeiro, a adjudicação de bem, né? E aí você teria esses prazos. Se por acaso você desrespeitar esses prazos, você vai ser multado, né? E são multas aí que não são multas baratas, né? Então é sempre bom ficar atento a esses prazos para não incorrer na multa. Dívida de cartão. Em quanto tempo a empresa perde o direito de cobrar? Perfeitamente. O prazo prescricional para a execução de título extrajudicial, que no caso seria essa cobrança, né? Ela pode te cobrar enquanto você tiver aquele valor em aberto, administrativamente dentro da instituição de crédito, ela pode ficar com aquele valor em aberto ali eternamente dentro da instituição, né? Agora, a empresa ela tem prazo para fazer a cobrança, seja a cobrança extrajudicial ou a cobrança judicial. A cobrança judicial, no caso, que é uma das mais importantes que a gente tem que verificar, a questão do prazo prescricional seria de 5 anos para a cobrança de título extrajudicial, tá? Que no caso seria um contrato de crédito, alguma coisa nesse sentido. A partir do ponto que uma empresa faz uma cobrança de um débito que está prescrito e ela faz essa cobrança de forma assintosa ou judicial, né, ou outros meios, né, indicando o nome do devedor aos órgãos de proteção de crédito, né, após esse período de 5 anos, que seria o período prescricional, a empresa ela já está evidentemente praticando um ilícito civil, né? Aí ela vai incorrer no artigo 940 do Código Civil, que uma possível repetição de indébito, que é cobrar dívida inexistente ou já paga, sem informar os valores que já recebeu, ou cobrar indevidamente uma pessoa. Mesmo que a dívida exista, mas se ela está sendo cobrada fora do prazo, é uma cobrança indevida, gera indenização para a pessoa que está sendo cobrada. Né? A pessoa pode ser indenizada, nesse caso, pelo valor cobrado, até em dobro, né? Que é o que fala o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 940 do Código Civil. Perfeito. Doutor, inquilino parou de pagar aluguel. Qual o passo a passo para pedir despejo? Os clientes, as pessoas que porventura procuram algum esclarecimento nesse sentido, buscar inicialmente fazer uma cobrança extrajudicial, uma notificação que a pessoa está em débito, né? Você vai enviar uma comunicação para ela, né? Através de uma notificação, seja através de cartório ou até mesmo por notificação simples, via WhatsApp ou qualquer outras formas de notificação em que você assegure evidentemente que a pessoa foi notificada, seja um AR, notificação via cartório ou WhatsApp que a pessoa visualiza e responde a você, né? De repente, olha, eu estou apertado, não vou conseguir fazer o pagamento, já demonstra que ela efetivamente tomou conhecimento de que existe aquele débito, né? E aí, se ela não pagar, vai depender muito do que está instrumentalizado no contrato de aluguel, né? Então, muitas vezes as pessoas banalizam, de certa forma, o contrato de aluguel, mas o contrato de aluguel é um instrumento muito importante, tanto para o inquilino ali, locatário, quanto para o locador, né? Porque eles ali naquele momento eles vão ajustar exatamente os meios que vai ser regido aquele contrato, aquele negócio jurídico de locação de aluguel,
né? Então, a partir do momento que quebrar, de certa forma, algum tipo de cláusula, e no caso do pagamento é básico, né? O que a gente chama de obrigação primordial do contrato, ele já é passível aí de ser acionado judicialmente, sofrer uma ação de despejo, ou dependendo da situação, se não tiver contrato, se não tiver nada, né, que demonstre aquilo ali, o proprietário fazer uma reintegração de posse, alguma coisa nesse sentido, vai depender muito das circunstâncias. Por isso que eu falei e reafirmo, o contrato é extremamente importante. O contrato é indispensável para que as partes tenham conhecimento pleno dos seus direitos e das suas obrigações e estejam de acordo com aquilo que está pactuado. E a partir daquele momento ali, você vai resolver várias questões dentro do que está estipulado dentro daquele contrato. Né? Às vezes tem vamos colocar uma cláusula de tolerância, tolerar atraso de 15 dias. Né? Vocês acordam lá, a pessoa fala, olha, eu não tenho muita segurança financeira e provavelmente vou atrasar um pouquinho, um mês ou outro. Aí de repente a pessoa que está fazendo, que está alugando aquela propriedade, ela fala, não, tudo bem, né? Vamos colocar aqui no contrato então, que você tem 20 dias a partir da data que foi estipulada para você fazer o pagamento, e isso fica com prazo de tolerância. Né? Então aí isso tudo tem que ser verificado dentro do contrato. Mas no caso, vamos supor que o inquilino ali, no caso ele está devendo para a pessoa o aluguel, e no caso se o inquilino tem um filho de menor, isso muda alguma coisa? Não? Olha, vai mudar pouca coisa, né? Porque aí você está trabalhando a questão do direito das coisas, né? Direito possessório, questão de contratos, obrigações, direito das obrigações e tudo mais. E aí você tem uma necessidade de uma criança, do infante, do menor ali, o juiz vai ter que analisar com cuidado a questão dessa situação, mas primordialmente não interfere em nada. É a pessoa que ela deixa de cumprir a obrigação primordial do contrato, que seria evidentemente a adimplência contratual mensal ou anual, ou da forma que ficou estipulada entre as partes, né? Ela, né, a partir do momento da inadimplência, ela está passível, né, de sofrer sanções aí, ações de despejo, reintegração de posse e tudo mais, independente de qual for a situação de miserabilidade ou de necessidade do menor. Né? Então, é isso. Moro há anos em um terreno. O que é uso capião e quais os requisitos? Perfeitamente. O do uso capião, ele se constitui a partir do momento que você adentra a uma propriedade e trata aquela propriedade como se sua fosse. Ou seja, você tem que tratar aquela propriedade como se dono fosse. E a partir desse momento que você se instalou lá, que você cerca, né, que muitas vezes era usado esse termo, né, cercar a propriedade. Hoje em dia você verifica outras situações também, não necessariamente exige o muro, a cerca, tem outras questões para você avaliar se a pessoa tem direito ao uso capião ou não. Mas a partir do momento que você se instalou ali, você já está há 5 anos ou mais dentro daquela propriedade e tratando aquele imóvel como se dono fosse, não tem outros imóveis no seu nome, está dentro do que a legislação fala de metragem máxima para uso capião, já é passível de uso capião. Aí tem vários tipos de uso capião. Uso capião rural, uso capião extraordinário, uso capião urbano, mas todos essas usos capiões hoje, elas vão, de certa forma, atender a um princípio constitucional, que é o princípio da função social da propriedade. Então, vamos colocar uma pessoa extremamente abastada, que tem diversos imóveis, e de certa forma nem consegue tomar conta de todos os imóveis que ela tem, né? Tá com uma certa desídia com relação aos imóveis. Aí tem um imóvel numa região ali, pessoas que não têm imóvel nenhum, né? Passando dificuldade, de repente se abrigam ali e começam
a construir, fazem, tornam aquele imóvel habitável, né, planta uma hortinha ali, alguma coisa, ele está praticando a função social da propriedade. Hoje não é permitido mais, né, de certa forma, você ter uma propriedade na estante. Né, vamos colocar dessa forma. Você tem que fazer alguma coisa ali naquela propriedade, ou ao menos cuidar daquela propriedade. Né, que é murar, né, podar, né, não deixar lixo acumulado dentro daquela propriedade, né, porque você pode afetar até questões de ordem sanitária, saúde de vizinhos, bichos peçonhentos. Então o proprietário, o dono, ele tem que cuidar do que é dele. A partir do momento que ele não está praticando, né, os cuidados necessários e está se desleixando daquele imóvel, alguém adentra e permanece ali por mais de 5 anos, habitando e tornando aquele imóvel dentro do uso e da função social que é exigido, né, ele já é passivo de ser uso capido. Doutor, meus dados vazaram na internet. Empresa vazou meu CPF. Posso pedir indenização quanto a LGPD? Para quem não sabe, né? LGPD é Lei Geral de Proteção de Dados, né? Perfeitamente. Demorou muito para que fosse promulgada essa Lei de Proteção de Dados. A gente, há muito tempo, no Brasil, a gente já vem evidenciando, né, vazamentos e uso indevido de dados e informações pessoais, né, de cidadãos para promover golpes, para promover ganhos financeiros. Né? A gente tem conhecimento no meio jurídico e judicial de vazamentos de empresas de telefonia, por exemplo, né, em que você é obrigado a escanear seus documentos, escanear seu comprovante de residência, escanear facialmente, né, até biometria facial, e fica armazenado dentro daquela empresa, e de repente um funcionário ou outro, ou qualquer outra pessoa, um hacker mal intencionado, obtém aqueles dados lá e joga isso no mercado, vendendo, né, dados pessoais de diversas pessoas, milhões de pessoas, a gente já teve conhecimento disso, ou pessoas específicas que pegam aqueles dados ali, de repente abrem uma conta bancária no seu nome, usando seu comprovante de residência, a sua identidade, e aí promovem empréstimos e tal. De repente chega uma comunicação de débito para você lá, uma carta do Serviço de Proteção de Crédito e tudo mais, informando, olha, você tem um débito aqui junto ao banco e tal, você vai entrar em contato, de repente é uma agência lá de São Paulo que você nunca foi, que você nunca pisou, que você nem sabe onde fica direito, né? Só tomou conhecimento agora, mas foi usado indevidamente. É perfeitamente cabível, e eu aconselho ainda mais. A pessoa que tiver os dados vazados dessa forma e tiver conhecimento e prova de que realmente foi vazado aquele dado ali, buscar a reparação e fazer a comunicação às autoridades, inclusive para tomar atitudes ali e questões criminais relativas a esse vazamento, né? Responsabilização criminal. Dentro dessa pergunta que você respondeu, direito ao esquecimento. Posso pedir para apagar matéria antiga ou foto minha da internet? Eu entendo que sim, né? Vai depender muito do termo de autorização e consentimento, né? De repente, se você assinou um termo de consentimento ali, autorizando que fossem divulgados e tal, foto, algum material publicitário, né, alguma coisa nesse sentido, em que houve uma contrapartida, inclusive financeira, para isso e tal, e vocês fizeram um contrato, um acordo ali, vai ter que ser regido pelo termo, né? Então, por exemplo, você fala assim, Marcelo, eu queria tirar sua foto ali para usar, né? Claro que isso não vai acontecer, porque você ia acabar com o seu trabalho publicitário, né? Levar minha foto para lá, mas se a gente tivesse um ajuste dessa natureza, fatalmente eu teria que, em contrapartida de que respeitar, desde que o uso dessa imagem minha estivesse dentro dos parâmetros
do meu consentimento e do acordo que nós fizemos ou do contrato que nós elaboramos. Eventualmente, se eu estou usando indevidamente, sem autorização, a imagem, a fala ou qualquer outro material relativo a alguma pessoa, ela pode pedir a exclusão e dependendo da circunstância, até pedidos de cunho indenizatório por uso indevido de imagem. Então, pessoal, finalizamos, né, mais um vídeo, né? Agora a gente vai entrar no terceiro vídeo, né? E esse terceiro vídeo a gente vai estar falando do CDC. O que é o CDC? Para quem não conhece, CDC é Código do Consumidor. Aí eu preparei algumas perguntas aqui que o pessoal pediu para mim estar acrescentando, né? E para mim estar fazendo com o Dr. Marcelo, né?